Vocês estão vendo a minha tela aí? Ainda não. Não? E agora? Agora tá indo. Tá? Uhum. E agora lascou, né? Apareceu aí? Sim, tá aparecendo. Apareceu? Tá. Eu não sei se vocês vão conseguir me ver durante a apresentação, imagino que não, ou talvez tenha uma janelinha, enfim. Então nós vamos falar hoje, né, dos impactos das redes sociais na saúde mental de jovens e adultos, né? A gente vai ver que tem um grande apelo realmente para jovens, né? Porque é uma população que cresceu na presença já das redes sociais, né? Na presença de celulares, smartphones, e acabou que os estudos e a grande preocupação e realmente o público mais afetado é o público de jovens, né? Principalmente de crianças aí, tá? Então, brevemente sobre a epidemiologia do uso da internet, né? No nosso país, de dados de 2020, cerca de 81% da população adulta usa a internet, né? Subiu 7% de 2019 para 2020 e são 152 milhões de pessoas, né? Quase 100% usa a internet basicamente no celular, né? Bastante no computador. E a Smart TV, pela primeira vez na história, superou o computador no uso de internet, né? A gente assiste a Netflix, não precisa nem conectar mais no computador, no HDMizinho já, a própria TV já tem, né? Como que ela foi usada, né, a internet? Então, esses dados aí de 2020, eles mostram que chamadas de voz ou vídeo estão com quase 80% aí, principalmente porque ele leva em consideração a mudança na pandemia, né? Só que se a gente olhar para esse quadrinho à direita para baixo, a gente vai ver que o primeiro lugar, e essa foi uma pesquisa de 2019, é enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens. E é esse conteúdo que são as mídias sociais. Então, a, quase a totalidade das pessoas que usam a internet tem mídia social. Né? É uma coisa muito abrangente. Né? Os domicílios com acesso à internet no Brasil por classe, então, classe A e B praticamente 100%, classe C migrando de 91% para 99%, classe D e E 64%. É muita gente mesmo. E as pessoas que utilizaram a internet por grupos de idade, a gente vê que dos 10 a 13 anos, aí praticamente 80% já está usando a internet. Né? E nós vamos entender a preocupação que é isso. Né? Isso não é uma coisa boa se ela não for bem controlada, né? Se ela não tiver uma certa vigilância dos adultos. Né? Uma criança aí de 10 a 13 anos, um pré-adolescente, mas é basicamente uma criança, ainda quando você dá muita liberdade para ela, não sabe muito o que fazer com essa liberdade, ela acaba necessitando de limites, né? Até para conseguir se desenvolver da melhor forma possível. Né? Bom, falando então do primeiro problema que a internet pode causar, seria com certeza a dependência de internet. Né? Só uma lembrança de como é que funciona uma dependência. Né? A dependência ela tem três dimensões. Tá? Então, inicialmente, a pessoa ela tem características biológicas que vão deixar ela mais ou menos vulnerável a determinada dependência. Né? Por isso que a gente sempre pergunta para um usuário de drogas, por exemplo, tem alguém na família que usa drogas? Meu irmão usa, meu pai é alcoólatra. Já tem um grau de vulnerabilidade maior, né? Isso é uma coisa
determinada mais geneticamente e pode também evoluir na personalidade da pessoa, tá? Características do objeto da dependência, então, aquele objeto ele tem que ser capaz de provocar um reforço positivo, né? Ou seja, quanto mais rápido ele provocar esse reforço positivo, maior a chance dele causar dependência, tá? Por isso que o cigarro vicia tanto, por isso que a cocaína vicia tanto, por isso que o crack vicia tanto, né? São coisas basicamente imediatas, né, que provocam aquele reforço positivo. No caso da internet, né, os likes também são rápidos, se a gente for ver, né, porque as pessoas acabam publicando fotos aí numa velocidade muito grande e as outras já estão vendo aquelas fotos aparecendo e já estão dando likes, já estão reforçando aquele comportamento e causando um reforço positivo para quem faz aquela ação, né? E o ambiente sociocultural, né, que o processo decorre, pode levar à contenção ou à multiplicação do consumo. Também pensando na internet, com os smartphones, o ambiente sociocultural ficou muito propício, né, para esse uso exagerado, né, da internet, das redes sociais, porque você tem internet em qualquer lugar, basicamente, que você for, né, a internet 4G hoje em dia é uma realidade muito presente no Brasil, né, e basicamente todos os países envolvidos, e até de terceiro mundo, como nós, e a Wi-Fi também está presente em quase todo lugar, né, é só chegar e pedir a senha, então acabou ficando muito fácil, né. Então, a dependência, ela inicialmente vai ser uma falha recorrente em resistir aos impulsos, né, e a falta de controle em se envolver num determinado comportamento. Tá? Muito bem. E falando especificamente da dependência da internet, né, ela tem uma escalada, tem graus assim que ela vai subindo. Começa com a descoberta, né, a pessoa descobre o que é a internet, né, estar online é fascinante, ela começa a experimentar coisas novas, viver coisas diferentes dentro daquele universo da internet, ela começa a aumentar o seu uso, ficar cada vez mais horas naquele mundo online. A partir de um momento ela não consegue mais resistir a ficar online, né? Ela começa a ter realmente uma compulsão pela internet, e depois de um tempo ela realmente começa a optar por só fazer isso, e é uma opção quase que inconsciente, quase que ela não pensa mais, ela não consegue mais fazer outras atividades que não sejam essa, né? E fica daí eventualizado um grau de dependência já de internet, né? A doutora Kimberly Young, no ano de 2007 ou 2005, se não me engano, ela fez um teste de dependência de internet. E esse teste, até hoje, é usado, tá? Ele já foi validado, né, para o português, tem na internet, é fácil de achar. Até convido vocês a fazerem o teste, né, para saberem se tem algum grau de dependência de internet ou não. São 20 perguntas, tá? A pontuação vai de 0 a 100 nessas perguntas. Então, óbvio, né, somando as 20 perguntas, vai de 0 a 100. Se você tiver uma pontuação acima de 80, você tem um grau já preocupante de dependência de internet. É um teste interessante de ser feito, né? No DSM-5, né, que é o nosso guia da psiquiatria dos transtornos mentais atual, né, do americano, ele não tem ainda dependência de internet. Provavelmente na atualização do DSM ele deve aparecer, e na CID-11 eu imagino que
deva aparecer também devido ao aumento muito grande de casos, né? Muito bem, mas as redes sociais também não são nosso maior inimigo, né? Não são só ruins. A gente precisa entender que existem vantagens também do uso das redes sociais, né? Essa primeira vantagem, por exemplo, preocupação com a segurança dos jovens, né? O que o autor quis dizer com isso? Nas gerações anteriores, as crianças brincavam na rua, né? Tinha-se o costume de jogar bola na rua, brincar de esconde-esconde, até à noite, né? As crianças saíam depois da escola, voltavam 10 horas da noite para tomar banho e dormir. E com o crescimento da violência, principalmente em cidades maiores, Londrina é um exemplo disso, não dá mais para deixar as crianças brincando na rua sozinhas, né? Não tem mais essa liberdade, as coisas estão mais violentas, né? Existe uma preocupação com a segurança deles. Então, eles terem a possibilidade de ver o mundo, né? De estudar, de interagir com outras pessoas dentro de casa, é uma coisa que, teoricamente, é boa, né? Ajuda nessa questão da segurança, né? A conexão e a interação entre pessoas, né? Claro, é uma rede social, né? Existe uma interação, as pessoas se conectam, as pessoas conversam, trocam ideias. É uma vantagem da rede social, né? O reforço de aspectos socioemocionais da construção das relações entre os jovens, né? Eles conseguem se reconhecer melhor, né? Encontrar pessoas mais parecidas, né? São mais pessoas, né? O prolongamento de relações offline, né? Então, um amigo que você já tem, né, no seu universo, uma namorada, um namorado, enfim, você consegue prolongar essas relações de qualquer lugar que você esteja, praticamente, né? Então, você mantém esses laços pré-existentes, né? Confirmação de identidades de grupo, né? Muita gente não consegue se identificar naquele ambiente que ele vive, às vezes na escola que ele está, na cidade que ele mora, não se identifica muito bem, e a internet tem uma gama muito grande de pessoas, e pessoas de todos os tipos, de todos os jeitos, então as pessoas conseguem se identificar com outras que pensam muito parecido. Né? A comunicação assincrônica, que seria basicamente aquela comunicação que você pode pensar para responder, né? Quando alguém faz um comentário, uma provocação, que seja, você consegue pensar para responder, você não precisa responder na hora, né? Você não precisa naquele momento já dar uma resposta. Então, isso é uma vantagem do uso de rede social, né? Você pode pensar melhor, às vezes, uma resposta mais afetiva, né? Mais legal, enfim. A procura de informações, claro, né? As redes sociais, elas estão cheias de informação, né? Não são só fotos de férias e de animais que estão nas redes sociais, né? A gente tem muita informação interessante nas redes sociais, páginas de pessoas legais que estão fornecendo, né, informações, então é uma coisa boa. E uma interação forte em quantidade. Então a gente consegue interagir muito com as pessoas, né? Muito, em quantidade. Tá? E isso é uma vantagem, mas até certo ponto, por isso que ela está questionada aí, né? Porque até quando é interessante só ter quantidade e não qualidade, né? Não proximidade. Tá? Bom, e as desvantagens do uso das redes sociais, né? Bom, inicialmente acho que essa é uma desvantagem absurda, né? Porque é um ambiente ideal para o anonimato, né? As pessoas não precisam, se não quiserem, colocar seus nomes verdadeiros ou mostrar seu rosto de verdade. E isso vai facilitar muito, né? O cyberbullying, voyeurismo, cyberstalking, porque a pessoa ela não precisa mostrar que é ela que está fazendo, né? Exposição de conteúdos pessoais a desconhecidos sem conhecimento prévio de que isso venha acontecer. Isso é muito clássico, né? Isso aconteceu eventualmente comigo, faz eu acho que um mês e meio mais ou menos, que começaram a pedir dinheiro para pessoas da minha família,
pelo celular com uma foto minha que eles pegaram de uma rede social, né? Então, esses conteúdos pessoais, eles vão para a rede e a gente não sabe para onde eles vão, né? Eles estão lá, eles conseguem ser recuperados, a pessoa pode usar da forma que ela quiser. E nem sempre as pessoas usam de uma forma correta, digamos assim, né? A existência de subculturas marginais com circulação de conteúdos de incitamento a comportamentos nocivos. Isso é muito presente também, né, nas redes sociais. Pessoas que se juntam em prol de um mal maior, digamos assim, né, que incitam comportamentos nocivos, eventualmente contra a própria pessoa. É muito presente isso na rede social, né? Muito comum até. A pressão intrínseca entre os mais jovens para estarem constantemente disponível online. A pessoa, ela quer o tempo todo estar disponível, ela sempre tem que estar respondendo, ela não pode ficar um tempo fora da internet, né? Isso é muito comum entre os mais jovens e também não raro entre os mais velhos. Isso pode realmente acontecer. A possível diminuição da capacidade de reter informação a médio e longo prazo. A pessoa, quando ela está numa rede social, ela não, normalmente, pelo menos, ela não vai a fundo em algum assunto. Ela está ali com a atenção dela em uma foto, de repente ela vê um vídeo curto, ela muda para outra foto, e ela vai deixando a memória dela mais habituada a não reter informações. Ela quer momentaneamente ver aquilo ali, né? E isso pode, eventualmente, com o passar do tempo, sim, ter uma dificuldade, né, na capacidade de reter informações, tá? E daí vem esse outro questionamento, né? A interação, ela é fraca em qualidade, né? Ela é grande em quantidade, mas ela é fraca em qualidade. Então, uma vantagem pode se tornar uma desvantagem dependendo do uso que ela é feita, né? Bom, então vamos começar a falar realmente de saúde mental e agora como ela afeta, né? Como elas afetam a autoestima e o senso de identidade. Bom, tiveram 2 estudos que eu encontrei que eram bastante abrangentes, que eles encontraram que os estudantes que passam mais tempo no Facebook, e eles usaram o Facebook porque o Facebook ainda é a rede social mais utilizada, eles estavam mais dispostos a ter sentimentos de inveja ou sentir que os outros na rede social estavam melhores do que eles, né? Na rede social, raramente as pessoas falam as suas tristezas, elas preferem falar basicamente das suas alegrias. E a gente acaba se hipnotizando com aquilo e acreditando que aquele é o mundo real. Mas aquele é o mundo online, é o mundo, né, é o fantástico mundo de Bob ali, que as pessoas, elas realmente fantasiam uma coisa e querem transparecer que aquilo é verdade, e nem sempre é, né? Existe um termo, FOMO, Fear of Missing Out, que seria uma apreensão intensa de que os outros podem estar tendo experiências recompensadoras que a pessoa está perdendo. Esse é um dos motivos, e é uma das descobertas, do porquê os jovens querem tanto estar o tempo todo nas redes sociais. Eles querem ver, naquele momento, em tempo real, exatamente tudo o que está acontecendo, porque senão alguém está vendo e eu não estou vendo. E isso passa a gerar uma ansiedade, um sofrimento para aquela pessoa, que ela realmente precisa obter aquela informação naquele momento, né? E esse FOMO, né, foi associado com um crescente estresse relacionado ao uso do Facebook. Com certeza, a pessoa que ela fica cronicamente ansiosa, obviamente que ela vai ter um estresse crescente, né? O estresse
nada mais é do que você querer viver muito o presente. Né? Se a gente for pensar que a depressão é você querer viver muito o passado e a ansiedade é você querer viver muito o futuro. Né? Então, o estresse é você querer viver muito o presente, você não conseguir se desligar do presente, querer estar o tempo todo ali antenado, né, atualizado. Inclusive, isso aconteceu muito agora na pandemia. Né? As pessoas viam as notícias da pandemia, uma notícia pior do que a outra, e muitas mortes, e elas não conseguiam parar de procurar esse assunto e ficavam o tempo todo querendo saber quantas pessoas morreram, quantas pessoas pegaram, em que país que está morrendo mais gente. E isso foi gerando um estresse, uma ansiedade muito grande também. Tá? E teve uma outra revisão sistemática de 20 estudos que encontrou que o uso da rede social está associado ao aumento na preocupação com a imagem corporal e os transtornos alimentares. Isso também a gente pode dizer que é meio intuitivo, né? Depois desse pouco que a gente já conversou, porque a gente está olhando para um mundo de fantasia, um mundo que ele tem um pouco de realidade, claro, são pessoas reais, mas que elas trabalham ali aquelas imagens, elas vivem para isso eventualmente, e pessoas normais não têm aquela aparência, não têm aquela desenvoltura, e aquilo começa a incomodar um pouco. Né? E se a pessoa já tem uma certa predisposição, ela vai sim se preocupar muito com a imagem corporal e pode eventualmente ter transtornos alimentares, né? E essa revisão realmente comprovou que isso acontece, né? Muito bem. Só citando alguns outros estudos, um estudo randomizado, ele comparou pessoas entrando no Facebook e entrando em sites controle, sites normais, sites que não eram redes sociais, né? E perguntou como é que as pessoas estavam se sentindo depois de 10 minutos. As mulheres que participaram do estudo reportaram que estavam mais tristes depois de 10 minutos usando o Facebook, quando comparado com as pessoas que estavam em sites normais. Isso já é bastante claro, né? Isso realmente acontece. E está aí mais um estudo para comprovar. Além disso, os participantes que já tinham uma tendência de comparação de aparência, eles relataram um aumento no desejo de mudar a aparência do rosto, do cabelo ou da pele depois de passar um tempo no Facebook, em comparação com aqueles que navegaram no site controle. Então, eram pessoas que já tinham esse desejo, tinham essa tendência, e aquelas que estavam nas redes sociais tiveram um aumento no desejo. Tá? Bom, um outro grande problema na autoestima e no senso de identidade, né? A natureza das interações da mídia social. Né? Justamente porque você está longe da pessoa, você não está na frente dele, ele não está te vendo. Então, para você falar mal de uma pessoa que não está na sua frente, é muito mais fácil. Para você criticar uma roupa, para você criticar um batom, para você criticar um cabelo, para você ofender, né? Às vezes até com algum preconceito que você tenha, e você vai fazer mais isso na mídia social do que pessoalmente. Tá? E uma pesquisa, né, de Ontário, com alunos do ensino fundamental e médio, então crianças e adolescentes, até adolescentes já mais velhos, mostrou um aumento na ideação, no planejamento e nas tentativas de suicídio entre aqueles que sofreram cyberbullying. E mesmo depois que eles controlaram os fatores de confusão, né, mesmo que tenham excluído algumas pessoas, eles mostraram realmente um aumento nessas pessoas que sofreram cyberbullying. O bullying que acontece na escola tem o mesmo efeito, sabidamente. Né? Então, esse cyberbullying também não é inerte. Tá? Ele comprovadamente
aumenta, sim, a ideação, o planejamento e a tentativa de suicídio. E com relação à autolesão, né, o comportamento autolesivo, as mídias sociais podem promover? Olha, é extremamente comum em redes sociais se encontrar fotos e vídeos de pessoas com comportamento autolesivo, né? Extremamente comum. E a grande maioria deles não tem um aviso sobre o conteúdo gráfico, não tem uma diretriz de idade para poder assistir. Isso é facilmente encontrado em redes sociais, né? E os comentários nesses posts, normalmente as pessoas estão incentivando aquele comportamento, as pessoas parabenizam uma pessoa por fazer aquilo, por se automachucar, por se cortar, enfim. Ou então as pessoas contam que elas também fazem. Esses são os comentários mais comuns, né? É mais ou menos aquela identificação. E raramente é oferecido algum encorajamento ou discussão a respeito de recuperação e tratamento. Isso é muito grave, isso é muito complicado, porque essa romantização das doenças mentais acaba levando a um discurso de normalidade na autolesão. Não, mas isso é normal, eu também faço, olha só meu braço como é que tá, nossa, o seu tá muito legal. Isso tem que ser conversado, tem que ser visto, tem que ser denunciado eventualmente, porque é uma criança vendo isso, que não tem um discernimento claro a respeito disso, vai achar que realmente é normal, que é uma coisa que não vai evoluir para nada de mais grave, e a gente sabe muito bem que isso não é verdade, né? Eu encontrei uma revisão com 26 estudos, tá? E eles encontraram bastante comunidades assim, né? Com esse discurso de normalização, explicando como que se faz o suicídio, como é que pode se fazer, quais são as melhores formas, vídeos ao vivo com pessoas se automutilando, mas também existia algumas comunidades com sugestões e orientações para pessoas procurarem tratamento e ajuda. Então, nem tudo está perdido, não é só coisa ruim. Tem, sim, comunidades que orientam, né, que dão sugestões para as pessoas procurarem ajuda, mas, infelizmente, ainda a grande maioria estava incentivando esse tipo de comportamento. E quando a pessoa ela já está depressiva, já está num grau de sofrimento psíquico, e ela vê pessoas incentivando ela a ter esse comportamento, é muito comum que ela realmente continue mantendo esse tipo de comportamento, né? Bom, e os efeitos do uso de celular e internet nas habilidades sociais. Vai afetar a saúde mental? Vai afetar, né? Passar mais do que algumas horas usando uma mídia eletrônica foi relacionado a piora na sensação de felicidade, em se sentir satisfeito e na autoestima de adolescentes, né? Então, mais de 2 horas por dia na mídia social e nos aparelhos eletrônicos vai aumentar muito a chance dos sintomas depressivos e da ideação suicida, principalmente entre adolescentes mulheres. Isso em estudos, né? Isso realmente comprovado, com pesquisas. Então, esses sintomas depressivos a gente tem que saber reconhecer, né? E essa ideação suicida a gente sempre tem que questionar, tá? A gente já sabe que os adolescentes são o público mais propenso a esse tipo de comportamento, né, autolesivo e suicida, e a gente tem que sim questionar como é que eles estão, o que eles estão pensando, como é que está o humor, né? É importante, tá? Foi feito um outro estudo que eu achei muito interessante, que se o telefone ia interferir nas interações face a face. E isso é uma coisa também intuitiva, porque se a gente lembrar do nosso comportamento, a gente vai lembrar de algo do tipo. Então, eles pegavam e dividiram as pessoas, metade ia conversar com o celular na mesa
e metade ia conversar sem o celular na mesa. E ficou claro que quando o celular estava presente, as pessoas estavam mais distraídas, elas não conseguiam aproveitar a interação social. Elas ficavam ali aguardando o momento do fubbing, né, que seria de ver uma notificação, piscou a luzinha, eu já tenho que pegar para ver o que é que está acontecendo. Né? E isso é muito comum. Isso é muito comum da gente fazer. Durante uma conversa, durante uma aula, enfim. Nosso celular apitou, a gente acaba olhando. Né? Isso já é um uso um pouco mais abusivo do celular, apesar de ser muito comum e muito normal, né? Para a gente ver como a gente já é realmente dependente da tecnologia. Né? Bom, esse é um assunto muito importante também, sabe? A perda do sono, né? A gente sabe que a perda do sono, ela pode afetar a saúde mental. É um dos 3 pilares que eu sempre falo para meus pacientes, né? É o sono, a alimentação e a atividade física. Quando um dos 3 não está legal, normalmente os outros 2 começam a ficar um pouco desbalanceados também, né? O nosso corpo ele não consegue se balancear muito bem se um dos 3 não estiverem legais. E o número de adolescentes e adultos jovens que dormem menos de 7 horas por noite, ele é diretamente proporcional àqueles com uso maior de rede social. Então, quanto mais a pessoa fica na rede social, menos ela dorme, né? E essa alteração do sono, ela acontece de várias formas, né? Então, a pessoa está ali, antes de ir dormir, ela pega no celular de novo, ou vai para o computador, vai para a rede social. O que vai acontecer? Bom, vai aumentar o tempo de latência para ela pegar no sono, né? Vai ter uma secreção reduzida de melatonina, que é um hormônio fundamental para o sono. Vai ter um atraso no ciclo circadiano, ou seja, ela vai ter sono até mais tarde e vai criar o sono, digamos assim, cada vez mais tarde. Né? Então, se ela dormir às 10, ela vai começar a acordar às 10 e dormir meia-noite, e dormir 2 horas da manhã, e esse ciclo vai se atrasando. Tá? Vai ter uma quantidade diminuída e um aumento da demora para iniciar o sono REM, que a gente sabe que é o sono mais reparador mesmo, né? E, obviamente, vai ter uma maior sonolência no início da manhã. Ela foi dormir mais tarde, dormiu menos horas, enfim. Vai ter uma maior sonolência no início da manhã, né? E a simples presença do celular perto da cama já afetou o sono, porque a pessoa às vezes tem aquela tentação de verificar eventuais atualizações, né? Então, o ideal é nem deixar o celular muito perto, tá? Bom, um estudo com 1.101 adolescentes na Austrália, um N bastante legal, que já tinham um sono ruim, né, e estava associado ao uso de redes sociais, ela demonstrou um aumento significativo do humor depressivo, comportamentos disruptivos e diminuição de autoestima, que vai diretamente com aquilo que a gente já conversou. Claro, o sono está alterado, então as redes sociais elas vão afetar a saúde mental realmente de várias formas, até indiretamente, como tirando o sono, né? Um outro estudo na Europa, com 2.286 pessoas, todos estudantes, demonstrou que o uso excessivo de internet tem, em geral, um impacto negativo na saúde mental, mas os efeitos mais robustos são em consequência da piora no padrão de sono. Isso com aferições em escalas validadas, ou seja, escalas de depressão, ansiedade e estresse, com realmente uma maior pontuação em pessoas que usavam mais a internet e principalmente naquelas que já tinham uma piora do padrão de sono. Existe gente mais suscetível, né, para efeitos em saúde mental nas redes sociais? Bom, os estudos mostram que o sexo feminino tende a passar mais tempo nas redes sociais do que o masculino. Os homens, às vezes, se interessam mais por jogos
online do que as mulheres, e isso acaba alterando um pouco o tempo que eles passam. Então, as mulheres passam mais tempo em redes sociais, e isso faz com que elas fiquem mais expostas ao cyberbullying, né? E mostra a maior tendência, né, de apresentar efeitos na saúde mental, como depressão, autolesão, ideação suicida, e esse fator é principalmente presente em mulheres mais jovens. Um fator de proteção seriam pessoas com boa interação social, presencial, pessoas que têm bastante amigos, que são bastante ligadas à família, que não ficam só no mundo online, que têm uma vida offline e que têm uma boa interação social. Diferentemente daquelas que têm uma habilidade menor, que são mais retraídas, mais introspectivas. Essas pessoas, como elas não têm muita habilidade offline, elas vão acabar aplicando mais a sua energia ali no mundo online e provavelmente tendem a se frustrar mais também. Tá? Usuárias passivas do sexo feminino tendem a ser mais depressivas do que as ativas. O que isso significa? São aquelas usuárias que não postam muito, que mais consomem conteúdo, gostam de entrar em páginas de outras mulheres, que consomem bastante aquele conteúdo, elas tendem a ser mais depressivas do que aquelas que costumam postar mais, são mais ativas, né? E no sexo masculino é mais o contrário, né? Aqueles que postam mais, que estão mais dispostos ali a, né, a fazer mais conteúdo mesmo para a rede social, eles tendem a ser mais depressivos do que aqueles que só consomem o conteúdo. Mas no estudo essa estatística ainda ficou um pouco incerta, assim, não era um nexo causal tão claro, mas se for pensar também faz sentido, né? Bem, e quando a gente tem essas informações, a gente já sabe o que pode acontecer, o mal que pode causar, o que a gente pode fazer com isso, né? Primeiramente, né, a gente tem que conversar, explicar para os pais, para os pacientes, sobre esses riscos, né, do uso prolongado do celular e das redes sociais da saúde mental. Alguns estudos mostram que os adolescentes permanecem até 10 horas por dia nas redes sociais, eventualmente até mais. Então, é um consumo muito excessivo, é uma dependência mesmo de internet e redes sociais, e a gente tem que explicar para os nossos conhecidos, para os nossos pacientes, enfim, que isso não está certo, que isso é perigoso, que pode causar uma dependência, e esse uso em excesso pode sim causar um problema grande na saúde mental, né? Aplicar política de redução de danos, né? Então, se chega lá uma pessoa para você e diz que está consumindo mídia social 6 horas por dia, você tem que tentar orientar ele a consumir menos, né? Mas tente então diminuir, tente ter momentos que você não consome isso, né? Pensando mesmo na política de redução de danos. A gente sabe que a abstinência de internet hoje em dia é muito difícil, é praticamente impossível. A gente conversa o tempo todo pelo WhatsApp, né? A gente manda currículo pelo LinkedIn, a gente consome conteúdo pelo Instagram, Facebook, YouTube, enfim. Então, a política de redução de danos é bastante importante, né? Encorajar os pais, né, a dar limites no uso de aparelhos eletrônicos para crianças e adolescentes, mantendo aí uma média de 1 a 2 horas por dia, não deixando ultrapassar isso. Já se sabe que esse é o público que com certeza é mais atingido, principalmente na parte de saúde mental, e conforme ele aumenta o consumo dele, mais ele está exposto a todos os riscos da rede social, e mais ele tem a chance de criar uma certa dependência de internet e de rede social, né? Então é importante a gente orientar os pais que tem que sim limitar o uso dos aparelhos eletrônicos para crianças e adolescentes, tá? Incentivar as medidas de higiene do sono,
né, específicas para o uso de celulares e redes sociais, evitando o seu uso nas 2 horas anteriores a ir dormir, né, e não permitindo a presença dos aparelhos perto da cama. Isso também é uma coisa um pouco difícil de ser feita, mas é importante, né? A gente acompanhou agora mesmo que só do celular estar perto da cama, às vezes já dificulta a pessoa a dormir, principalmente aquelas que são mais dependentes mesmo de redes sociais, né? Então, adolescentes também, né, que não conseguem se desligar, é importante a gente incentivar essas medidas de higiene do sono, tá? Importante, né, fazer uma entrevista motivacional, explicar bem o que é que está acontecendo, explicar que a pessoa não está sozinha com aquele problema, que ela pode ser ajudada, que tem como ajudar, e tem a técnica do um dia livre, né, que seria a pessoa escolher um dia para ficar completamente fora das redes sociais. Tem resultados muito bacanas, muito positivos, as pessoas elas se sentem melhor em pouco tempo, em poucas semanas já dizem que estão melhores, começam a orientar amigos, conhecidos a fazerem isso, e é uma técnica simples, fácil de aplicar e fácil de explicar, que vai ajudar muito, né, essas pessoas. Claro que é muito importante também a gente tratar, né, os sintomas e sinais da saúde mental que venham a acontecer, né? Por exemplo, se a pessoa está depressiva, se ela está ansiosa, se ela está estressada, a gente vai ter que tratar isso aí, né? Com certeza, inicialmente com psicoterapia, que eu particularmente indico para todo mundo, né? Eu digo que psiquiatra não é para todo mundo, mas psicólogo é, todo mundo tem que ir, todo mundo tem que procurar ajuda, né? Principalmente quem acha que não precisa, esses são os que com certeza mais precisam. E essas pessoas que estão mal por redes sociais, uma terapia com certeza vai auxiliar, né? Vai ajudar ela a trabalhar esses problemas, né? Bom, essas foram algumas das referências que eu usei, tá, para preparar esse material para vocês. E eu acho que era isso. Temos alguns minutinhos aí para perguntas. Voltaram a me ver? Estão todos aí? Muito bom. Muito boa a sua fala. Eu sou a Giovana, minha internet caiu aquela hora, ainda está um pouco ruim. Eu gostei bastante do assunto, sabe? Esses dias fui ouvindo você falar, lembrei de uma reportagem que eu vi no Fantástico sobre o cyberbullying, né? Sobre os haters, não sei se é assim que fala, né? Que eles disseminam o ódio e sentimentos ruins na internet, né? E eu lembro também que nessa reportagem que eu vi, eles fizeram entrevista com essas pessoas, né, que fazem esse tipo de coisa, e elas falaram que elas se sentem mal e também querem ver as outras pessoas mal, sabe? Por isso elas fazem isso. Teve também um episódio, eu só queria comentar, assim, de um filho de uma cantora que ele se suicidou, né, porque ele sofreu o cyberbullying no Instagram. Foi uma reportagem assim que repercutiu bastante. Eu esqueci o nome da cantora e do filho, mas estava bem alta. Por isso, até que a gente quis trazer bastante esse tema para a Liga, né? Neste momento agora de Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. E é isso. Eu não tenho nenhuma pergunta. Eu achei que foi bem, sanou bastante as minhas dúvidas, a sua fala. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, Vitor, sempre pergunta. Fica à vontade, gente. Giovana, você comentou isso, eu lembrei daquele caso do cantor sertanejo que faleceu no acidente e minutos depois já soltaram, né, o vídeo dele. O Cristiano Araújo, né? Como que a internet, ela banaliza coisas terríveis, tipo, isso é vilipêndio de cadáver, né, mas daí as pessoas compartilhavam. Eu gostei muito da fala
Eduardo, né, doutor. Mas eu pensei numa pergunta em relação a suicídio e automutilação, né, autolesão, quer dizer, perdão, principalmente no consumo de materiais que as pessoas que têm a ideação suicida ou que praticam autolesão fazem, porque me recordou um site chamado Lost All Hope, Perdendo Toda a Esperança, que é um site criado por uma pessoa que tinha isso e ela coloca lá estatísticas, métodos, mas com uma intenção de ajudar as pessoas. Eu percebo que quem tem essa intenção, principalmente recentemente essa semana um amigo meu voltou a apresentar isso, elas sentem uma vontade de falar sobre, mas não assim de ser desencorajadas, mas de pelo menos exprimir. Como é que isso funcionaria? Qual que seria, vamos falar assim, um método mais adequado para abordar com uma pessoa que quer falar sobre suicídio, porque ela sente a vontade de falar, ela tem a ideação, e não ficar só naquela conversa de negar ou de tentar controlar, né, de tentar reprimir ela? Essa é uma boa pergunta, sim. Eu, inclusive, dei uma palestra no começo desse mês a respeito de suicídio. A melhor coisa para você tentar, pelo menos, prevenir o suicídio é realmente falar sobre o suicídio, né? Não é porque então você realmente quer se matar, cara? Então como é que tá o Corinthians? E aí, com a nossa lua nova hoje? É bem o contrário disso, é você realmente conversar, tentar entender os motivos que estão levando ela a ter esses pensamentos, né? Porque por trás de uma ideação suicida, né, de um pensamento de morte, de um pensamento suicida que eventualmente vem a uma ideação suicida franca e a uma tentativa de suicídio, tem um sofrimento já psíquico muito grande, né? A pessoa ela já perdeu um pouco da esperança que ela possa melhorar daquele sofrimento psíquico e ela tende a perceber que a única saída para ela se livrar daquele sofrimento é se matando, né? Se a gente for ver, né, uma pessoa que tem um comportamento suicida, que tem uma ideação suicida, no fundo, ela não quer morrer. Ninguém quer morrer. Ela quer se livrar daquele sofrimento, ela quer obter alguma melhora, ela não vê mais perspectiva de ter uma melhora na vida dela. Então ela realmente acredita que não tem mais como, não tem mais chance. E o principal é você oferecer um pouco essa esperança para ela e, né, se ela já não estiver procurando ajuda, convencê-la a procurar ajuda, né, de profissionais da área da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, eventualmente, até se for uma ideação muito franca, com uma tentativa de suicídio, um internamento psiquiátrico por um momento, para aquelas medicações conseguirem fazer efeito, deixar aquela pessoa um pouco aliviada daquele sofrimento, para ela conseguir realmente reavivar aquela esperança de que aquele sofrimento pode sim melhorar, que ele tem como melhorar, né? Eu acho que essa palavra da esperança é muito importante, é você mostrar que o futuro dela não vai ser assim, ela não vai ter esse sofrimento para sempre, se ela procurar ajuda da maneira correta, né? E isso é nossa função, sim, de amigos nossos, familiares, eventualmente que conversem a respeito disso, que exponham uma ideação, um pensamento suicida. A gente tem que, sim, conversar, ouvir e orientar a procurar ajuda de profissionais da área, né, que são treinados para isso. E acho que essa foi a principal mensagem que eu passei até na minha palestra do começo desse mês, assim, é você desmistificar aquele esquema do não vamos falar de suicídio, senão eles vão se matar. Não é assim que funciona, tá? Não é, isso aí é um mito, isso já caiu. A gente tem que conversar sobre o suicídio, a gente tem que dar ouvidos a quem tem esse tema, a quem tem essa ideação, e fazer essa orientação da forma mais correta possível, de preferência procurando algum profissional da saúde mental, né? Certo, perfeito, obrigado. Eduardo, a gente sempre coloca no final da palestra um link de presença e a gente pede para o palestrante falar uma palavra-chave. Aí, se você puder falar alguma para a gente. A palavra-chave vai ser psiquiatria. Psiquiatria, então tá. E você respondendo essa questão, eu fiquei com uma dúvida aqui. Como que a família ela pode ajudar neste momento?
qual que, tipo assim, o papel que a família exerce nesse momento, assim, que o paciente, ele começa a ter essa ideação suicida, que ele explana para a família essa situação. Como que a família age nesse momento? Além de, claro, procurar auxiliar na procura do tratamento, né? Isso é uma pergunta boa, mas é uma pergunta difícil de responder, porque são situações muito individuais, né? A pessoa que ela está passando por um sofrimento psíquico intenso a ponto dela ter esse tipo de pensamento suicida, que não é raro, tá? Isso é importante da gente salientar aqui também. 1 em cada 6 pessoas pensou em suicídio aí no último mês, então nós estamos em 30 aqui, pelo menos 5 dos que estão ouvindo aqui pensaram em suicídio nesse último mês, tendo uma ideação forte ou não teve um pensamento, mas a relação com a família é muito individual. A relação com a família nem sempre é uma relação boa, nem sempre é uma relação de amizade, de confiança, né? Então, claro que o que seria o ideal? Poxa, né, uma relação boa, você chega lá o seu filho, o seu pai, seu avô, sua mãe, enfim, e fala, comenta que está pensando em suicídio, que não está se sentindo legal e tal. Claro que a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um certo acolhimento, né? Você acolher aquela pessoa, ouvir o que ela tem para dizer, entender quais são os motivos, digamos assim, que estão levando ela a ter esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento, né? Mas muitas famílias, infelizmente, não são estruturadas dessa forma, não são estruturadas de uma forma que tem essa confiança, que tem essa possibilidade de conversa, e não precisa sair muito do nosso universo, né? Com certeza a gente conhece muitas pessoas, inclusive nas nossas famílias, tem famílias que não são tão bem estruturadas, então, na medida do possível, é basicamente isso que a gente tem que tentar fazer, né? Mas nem sempre é possível. Se for possível, ótimo, vamos acolher, vamos conversar, é bem aquilo que eu falei, não é não ouvindo que você vai ajudar a pessoa, muito pelo contrário, tem que conversar, tem que entender quais são os motivos, quais são as preocupações, as ansiedades, a tristeza, o que ela está levando ela a ter esse tipo de pensamento. Obviamente que, né, reforço, encaminhar para um tratamento, né, uma pessoa que fala que tem uma ideação suicida, não é a primeira vez que ela está pensando nisso, provavelmente, então a gente tem que já procurar alguma coisa de base que a gente possa fazer para ajudar, principalmente os profissionais de saúde mental, mas a questão da família eu acho que seria isso, sabe, é você realmente acolher, dar o apoio, mas nem sempre é isso que acontece, né, infelizmente. Sim, então tá. Muito obrigada pela resposta. Alguém mais tem alguma pergunta? Natasha mandou no chat. Olha, na minha prática profissional, honestamente, eu nunca atendi nenhum caso, tá? Nunca atendi. Eu até estava pensando sobre isso hoje, antes de vir falar com vocês, o que a gente poderia fazer para tratar, né, pacientes assim, mas nunca atendi, assim, acho que talvez a interrupção do acesso, né, seja uma boa estratégia, teria que realmente pesquisar um pouco mais, assim, honestamente, não vou saber te responder corretamente, eu acho, essa questão, assim, agradeço a pergunta, eu vou pesquisar, vou bater um print aqui, e vou pesquisar e depois eu trago a resposta. O Eduardo, outra questão que eu queria levantar, principalmente falando de redes sociais, né, agora saindo um pouco de ideação suicida e autolesão, mas as redes sociais, elas meio que viraram uma extensão da personalidade. Eu não sei se eu estou muito errado em pensar isso, principalmente agora
acentuado pela pandemia, que as pessoas conseguem ter contatos sociais através de redes sociais. E isso não acaba sendo uma forma de construir uma máscara, uma persona que às vezes fica inviável dela manter pessoalmente, de forma íntima? Pode ser, né? Pode ser, eu concordo, né? A pessoa, por isso que eu usei até uma alusão ao Fantástico Mundo de Bob, né? Ela vai criar ali, sim, um personagem que ela vai tentar manter, e como todo fingimento, como toda mentira, chega uma hora que ela acaba caindo, né? Ah, vejo muitas alterações de saúde mental que podem acontecer nesse meio tempo aí, né? A ansiedade de você querer manter ali um papel, a tristeza de você ser descoberto, o estresse de você ter que manter uma persona que não é você mesmo. Isso com certeza está acontecendo muito, e é por isso que a moralidade da rede social é muito questionável, né? As pessoas, elas não fazem, ou, lógico, não todas, obviamente, né? Algumas pessoas, elas não fazem aquilo porque elas realmente são. Elas fazem aquilo pelo que elas gostariam de ser. Algumas, eventualmente, conseguem se tornar o que elas gostariam de ser e gostam de mostrar isso, mas algumas não, e elas querem mostrar coisas que elas não são. Então, eu concordo com a sua afirmação, com certeza, isso é uma realidade que a gente vê a cada dia mais nas redes sociais, e quanto mais elas crescem, mais isso aparece, né? Com certeza. Eu acrescentei uma pergunta no chat, se poderia levar a um caso de dissociação, despersonalização da pessoa, principalmente Pode, quando confrontada, assim. pode, com certeza. Se for uma pessoa que tem um transtorno de personalidade prévio, né? Uma pessoa que não tem nenhum transtorno de personalidade, acho um pouco forçado. Pode acontecer, mas já acho um pouco exagerado, assim, né? Até pode acontecer, mas menos provável, digamos assim. Mas para uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, que faz aquilo, que basicamente acredita naquilo, pode ser que ela sofra, sim, uma dissociação, uma despersonalização, e acredite que ela vive aquilo, que ela é aquilo, né? Avaliar também um quadro de mania, num transtorno bipolar, né? Num paciente que está com uma relação do eu muito grande e acaba acreditando que ele tem aquilo, que ele é aquilo, né? Claro que isso vai ser um episódio um pouco mais curto, a gente espera, né, com o tratamento, do que um transtorno de personalidade, que mesmo com o tratamento vai acabar sendo bastante duradouro, né, aquela relação do eu, digamos assim, mas pode acontecer, sim, pode acontecer. Pessoal, eu vou ter que me despedir, felizmente, queria realmente agradecer a todos que estão aqui até agora, ficaram aí quase 1h15 aí acompanhando a gente, então muito obrigado pela presença de todos, obrigado mais uma vez pelo convite, tá, da Liga Acadêmica. Poderia ficar aqui debatendo mais com vocês, com certeza, eu infelizmente tenho um compromisso agora às 8 horas, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, precisar de qualquer coisa, pode mandar lá pelo Instagram mesmo, acho que todo mundo tem meu Instagram aí, e a gente vai conversando, se precisar, a gente vai se ajudando aí, tá bom? Muito obrigada, Eduardo. Desculpa a gente ter ultrapassado um pouco o tempo, é que daí vai entrando no assunto, entrando em outro, a gente vai se delongando, mas muito obrigada, boa noite. E, gente, o link de presença a gente mandou aqui, depois a gente vai mandar no grupo lá dos membros, tá? Lembrando que para os novos ingressantes que estão querendo entrar agora na Liga, tem que ter 3 presenças consecutivas, tá bom? Daí a gente já adiciona no grupo e já entra em contato com vocês para passar as informações. É isso, obrigada. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado. Tudo de bom.